Abra sua Bíblia, por favor. Hoje eu pretendo falar sobre um assunto onde eu quero ler vários textos da Bíblia, mas tem um texto em especial que eu gostaria que vocês abrissem para nós lermos de maneira inicial e depois, inclusive, eu nem vou pedir para que vocês estejam abrindo os outros para que nós possamos ganhar um pouco de tempo. Abra aí, por favor, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do verso 37 ao verso 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do verso 37 ao 40. Vamos orar? Antes de nós fazermos a leitura. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por termos a oportunidade de estarmos na tua casa. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos livre acesso à tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque nós temos irmãos aqui reunidos que estão sedentos para aprender mais de ti. E nós queremos, Deus, aqui agora, Pai, pedir ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor apenas me usando neste momento. Que o teu nome seja engrandecido hoje, que o teu nome seja exaltado, Deus, através da palavra do Senhor que será ministrada. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você concorda com isso? Vamos ler aqui? Jeremias capítulo 4, do verso 37 ao 40, diz assim: Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade quanto o bem? Verso 39. Então por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Algumas versões, nesse verso 38 aqui, vai estar falando assim, ó, acaso o Altíssimo não envia tanto o mal como o bem? Em alguma versão de vocês aí diz isso aí? Quem tem essa versão? Levanta a mão assim. Algumas versões vão estar escrito assim. O que é que eu quero falar hoje com vocês aqui? Eu quero trazer alguns textos para que nós possamos falar um pouco sobre um tema que dentro da teologia nós chamamos de teodiceia, que é justamente sobre o problema do mal. Quantos de nós já não nos questionamos sobre qual a razão da existência do mal, ou por que existe o mal? E eu não vou me aprofundar e não vou entrar em alguns detalhes, como, por exemplo, talvez um dos maiores questionamentos sejam, peraí, foi Deus que criou o mal ou não foi Deus que criou o mal? Eu não vou entrar nesses detalhes, não é meu objetivo hoje tratar desse ponto, desse estudo da teodiceia, que levaria um bom tempo, talvez seja um tema para ser tratado, talvez algum dia na escola dominical, que você possa ter vários domingos para tratar, porque é um assunto um pouco complexo. Mas eu quero tratar sobre um ponto dentro da teodiceia, que é muito importante e que traz resposta para nós, para um questionamento que muitas vezes as pessoas aí fora nos fazem, que é quando acontecem, por exemplo, desastres naturais, quando você vê problemas acontecendo de questões de violência, a violência aumentando cada vez mais, quando nós vemos a maldade imperando cada vez mais na sociedade, e aí nós vemos algumas pessoas chegando até nós e dizendo assim, mas espera aí, Deus não é bom? Se Deus é bom, por que Ele permite que essas coisas aconteçam? A primeira razão pela qual Deus permite que toda e qualquer coisa aconteça, e aí dentro da teodiceia, até eu falei que não ia tratar desse assunto e não vou, existem duas correntes teológicas, onde uma acredita que no que diz respeito ao mal, existe a permissibilidade de Deus, e existe uma corrente teológica que fala, não, Deus não permite, Deus realmente age de forma que o mal exista. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, como eu disse, em outra oportunidade, se houver oportunidade, a gente pode tratar, que levaria mais tempo. No entanto, existe uma resposta para esse tipo de pergunta, que nós vemos de forma clara na palavra de Deus, e que, quando nós formos questionados quanto a isso, nós temos sim como dar uma resposta satisfatória para as pessoas, e nós vemos vários textos bíblicos falando sobre isso aqui para nós, e mostrando para nós uma das principais razões pela qual Deus permite ou Ele mesmo executa de algum modo o mal. Como eu disse, eu não vou entrar nesse assunto. Quando eu estiver tratando, eu vou falar desse modo aqui com vocês. O que acontece é que uma das razões, e não é o ponto-chave que eu vou tratar hoje, é que é para a glória de Deus. Até mesmo o mal é para a glorificação do nosso Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tanto o bem quanto o mal, de algum modo, gera a glória a Deus. Mas um dos principais pontos que eu quero tratar hoje, que diz respeito a nós, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos o próprio Deus se manifestando e permitindo, ou Ele mesmo, de algum modo, executando o mal, nós vemos que existe sempre um grande propósito por trás disso, que é levar o homem ao arrependimento. Sempre que nós observamos Deus trazendo juízos,
ou ameaças de juízos, ou sempre que nós observamos Deus permitindo que o mal aconteça, ou que o juízo venha sobre a vida de algumas pessoas, de nações, nós observamos que por trás disso sempre existe no coração de Deus o desejo de que o homem se arrependa dos seus pecados. Nunca é por acaso. Deus não permite, ou Deus não age de forma que o mal venha sobre as nossas vidas, ou venha sobre uma nação, ou tenha vindo sobre aquelas nações que nós encontramos na Bíblia, simplesmente ao seu bel prazer, ou porque, deixa acontecer. Não, sempre existe por trás disso. Domingo eu ministrei aqui no culto das 17 e falei sobre o amor de Deus. E sempre Deus, de maneira amorosa, ou Ele permite, ou Ele age para que haja o mal de algum modo, como um ato de amor também. Para que haja na vida das pessoas arrependimento. Esse é um dos pontos. Quando nós lemos o texto aqui de Lamentações de Jeremias, a gente vê que assim, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Ou seja, nada, absolutamente nada acontece sem que Deus permita. E ele continua dizendo, acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade, ou seja, tanto o mal como o bem? Tanto o mal como o bem está no controle de Deus. Nada acontece por acaso. Não existe, isso aqui, Deus está aquém do que está acontecendo. Quem crê nisso é uma doutrina herética chamada deísmo, que fala que Deus criou todas as coisas, Ele foi lá, fez tudo, e aí agora Ele se afasta da humanidade, e Ele deixa que as coisas corram solta, e aí no dia do juízo final Ele vai voltar para poder cobrar. Não, não é isso. Deus ainda está no controle da história, no controle da humanidade, e tanto o bem quanto o mal está no controle de Deus, é o que a Bíblia nos diz. E ele diz, então por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados pelos nossos pecados? Se nós sabemos disso, por que nós nos queixamos do mal? Muitas vezes que vem sobre nós, quando nós não devemos nos queixar disso, porque nós temos que ter a consciência de que Deus está no controle de tudo. E ele fala, em vez disso, nós devíamos examinar os nossos caminhos e nos voltarmos para o Senhor, ou seja, nos arrependermos dos nossos pecados. Porque sempre existe um propósito no mal. Se o mal existe, se algo ruim acontece, existe um propósito. O propósito é para que nós nos voltemos para o Senhor, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. O problema do mal, com relação à questão da teodiceia aqui, um dos principais objetivos, inclusive que eu tenho aqui, é justamente mostrar isso para vocês, que Deus está no controle e Ele usa tudo isso de forma amorosa para nos levar ao arrependimento. Deus sempre usa. E por isso eu falei que eu ia ler vários textos bíblicos, e realmente tem uma série de textos aqui que eu vou procurar ler de forma rápida, eu creio que vai dar tempo, para nós entendermos um pouco mais sobre isso daqui. Vocês já viram algumas pessoas questionando assim, o homem sempre questiona e diz assim, por que existe isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceram esses desastres e tal? O problema está nisso daqui. Quando nós pegamos a palavra de Deus no Novo Testamento, e nós vamos ver, tanto Jesus quanto Pedro, Estevão, Jesus pregou muito sobre arrependimento, a mensagem de Cristo é arrependimento. Quando você vê Estevão foi apedrejado, e ele morreu apedrejado porque pregou arrependimento, levando acusação sobre aqueles. Nós vemos o primeiro sermão de Pedro, ele prega sobre arrependimento, as cartas de Paulo é arrependimento, o Antigo Testamento inteiro, nós vemos falando sobre arrependimento. Um dos temas centrais da palavra de Deus é arrependimento. Uma das principais razões de nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos é a vontade, o desejo de Deus que nós aleiamos e entendamos que o coração dele anseia, deseja que nós nos voltemos para ele, ou seja, que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e nos arrepender, porque é um dos temas centrais da Bíblia. Jesus, em Lucas, capítulo 5, versículo 32, ele fala lá que ele não veio para os justos, mas veio para quem? Para aqueles que precisavam de arrependimento, para os pecadores, para os que necessitavam. Aqui Jesus está fazendo um resumo do seu ministério. Ele resume em um versículo dizendo, eu não vim para santos, para justos, eu vim para pecadores que precisam se arrepender. Ele dizendo, uma das principais razões de eu estar aqui, depois de glorificar o Pai, é justamente levar a humanidade, levar os homens ao arrependimento. Um dos temas centrais da palavra de Deus é isso. E aí o que acontece? Deus, ele utiliza a sua palavra, mas ele utiliza também de outros meios, para que nós possamos chegar a ter esse arrependimento. E um desses meios que Deus utiliza é justamente problemas que nós vemos acontecendo aí fora. Catástrofes, lutas. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Eu quero que nós cheguemos a ler alguns textos aqui e possamos entender isso daqui. Deus usa também de ameaças. Como assim? Deus nos ameaça. Ele traz ameaças vazias? Não, são ameaças para que nós possamos vê-las e com base nisso nós possamos nos arrepender. Vou dar um exemplo claro, inclusive do desejo do coração de Deus, que o desejo do coração de Deus é esse.
Jonas é levantado como profeta para ir até Nínive, pregar para aquele povo, para que eles se arrependessem. Na verdade, o desejo do coração de Deus é que todos os profetas, nós observamos isso na Bíblia, que todos os profetas que pregaram, todas as pessoas recebessem com o mesmo coração que os ninivitas receberam. Porque quando Jonas prega, a primeira coisa que o rei faz é instituir um jejum e fazer com que aquela nação se arrependesse pelos seus pecados, com jejum e pano de saco, e eles então voltassem-se para o Senhor, ao ponto de que Deus não cumpre a profecia de Jonas, porque a principal razão da profecia havia se cumprido. Quando Deus manda a profecia, o desejo dele não era destruir Nínive, o desejo dele era alcançar o coração daquele povo, e foi isso que aconteceu. Quando Deus traz algumas profecias, e essas profecias muitas vezes elas são ameaçadoras, essas profecias são trazidas até nós para que nós entendamos que o desejo do coração do Senhor não é que isso se cumpra nas nossas vidas, mas é que nós nos voltemos para Ele para que Ele não precise cumprir isso aqui nas nossas vidas. Eu vou trazer algumas profecias de alguns profetas menores. Nós olhamos muito sobre escatologia e a volta de Jesus no que diz respeito ao Novo Testamento, mas os profetas menores são altamente escatológicos, eles tratam de assuntos e falam muito sobre o fim dos tempos, os últimos dias, a volta de Jesus. E dentro dessas profecias, existe uma infinidade de profecias relacionadas aos nossos tempos, onde Deus nos faz uma infinidade de ameaças. Qual o propósito dessas ameaças? Que elas se cumpram na minha e na sua vida? Não. Que nós olhemos para elas, nos sintamos intimidados, possamos realmente nos encher de temor e possamos nos arrepender e nos voltarmos ao Senhor. É esse o propósito. É por isso que o Senhor nos dá. Primeiro texto que eu quero falar com vocês aqui. Sofonias, capítulo 1, do verso 14 ao 18. Presta atenção no que diz. São textos que tratam de assuntos e de ameaças bem pesadas. Olha só. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento, angústia, dia de ruína, desolação, de escuridão, trevas, dia de nuvens sombrias, densas, dia de toque de trombeta e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor. Pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo, e dará um fim assustador a todos os que habitam a terra. Por que existe essa ameaça tão terrível? Gente, isso aqui está falando o terrível dia do Senhor. O que é esse terrível dia do Senhor? É a volta de Cristo. A Bíblia, na maioria das vezes, ela trata da volta de Jesus não como um dia muito bonito. Apesar de que nós sabemos, se nós estivermos em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, será um dia, sim, maravilhoso. No entanto, Jesus, quando Ele voltar, Ele vai vir como um justo juiz. E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, e nós não dermos atenção a essas ameaças que estão sendo feitas aqui, ao ponto disso nos levar ao arrependimento, nós corremos um sério risco de experimentarmos de tudo isso aqui que o Senhor está dizendo, porque Ele vai cumprir isso daqui. Isso aqui não são ameaças vazias, são ameaças verdadeiras. No entanto, o intuito do Senhor, quando Ele faz uma ameaça como essa, quando Ele diz que vai ser um dia onde a sua ira vai ser derramada, um dia de sofrimento, angústia, ruínas, desolação, escuridão, trevas, batalhas, quando Ele diz que vai ser um dia assim, vai ser um dia assim. No entanto, o propósito do Senhor é que nós experimentemos isso daqui? Não. O propósito do Senhor é gerar temor em nossos corações ao ponto de nós olharmos para isso e falar, eu preciso me voltar para o Senhor. Outro texto, Abacuque, capítulo 3, verso 12 e 13. Diz assim, marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Domingo, é até oportuno eu falar sobre isso aqui, porque domingo eu preguei, o tema da mensagem foi o Deus é amor, e Deus é amor. Deus, Ele é o pleno amor, como eu falei. No entanto, vocês conseguem prestar atenção e observar o tipo de ameaça que está sendo dita aqui? Aqui está dizendo que as cabeças dos perversos serão esmagadas e os seus ossos ficarão descobertos. Vocês acham que quando Deus inspira o profeta a escrever isso aqui, quando Deus fala com o profeta para que ele profetize isso daqui, Deus faz isso daqui para que a gente simplesmente leia e ache que é uma coisa normal ou não, ou vocês acham que a intenção de Deus nisso aqui é realmente gerar em nossos corações temor
por esse dia. Existe um propósito por trás de Deus permitir que na sua palavra houvessem palavras tão pesadas como essa, que diz, as cabeças dos perversos serão esmagadas. Você tem noção disso? Os seus ossos serão expostos. Será que nós ouvimos isso aqui, não conseguimos pensar, e não conseguimos ter temor no coração ao ponto de dizer, meu Deus, eu preciso me arrepender, eu não posso ser um desses perversos? Abacuque capítulo 2, versos 16 e 17, diz, em breve, porém, será sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos, ou seja, sejam envergonhados. Bebam do cálice do Senhor e toda a glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Mais uma vez ameaças aqui, e aqui é interessante, porque começa dizendo assim, ó, em breve. Vários textos desses aqui, no Novo Testamento, no Apocalipse, e vários textos, principalmente escatológicos do Antigo Testamento, nós encontramos a palavra em breve, logo, está próximo. Nós encontramos muitos textos falando sobre isso daqui com relação a isso. Uma das primeiras coisas que eu queria que nós observássemos aqui, é que quando a Bíblia nos diz em breve, é para gerar em nós um estado de alerta. Se eu digo para você que vai acontecer um acidente com algum de vocês aqui, daqui 50 anos, como que você vai dirigir durante todos esses dias, até completar, estiver chegando próximo dos 50 anos? De qualquer jeito. Mas se eu digo para algum de vocês, em breve, um terrível acidente de carro vai acontecer com você. Hoje, você vai sair daqui dirigindo de que jeito? Cara, você não passa de 30. Você vai parar em todos os pares. O sinal está no verde, você já vai diminuindo. Por quê? Porque você tem uma expectativa, você vai estar em estado de alerta, você sabe que em breve, a qualquer momento, a qualquer instante, quando a Bíblia fala isso aqui para nós, é porque o desejo do coração de Deus é que nós estejamos todos os dias em estado de alerta. Por que você acha que Deus não permitiu que nós soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus? Porque se nós soubéssemos, nós estaríamos totalmente relaxados. E aí, quando estivesse chegando no dia, a gente se prepararia. Mas o Senhor quer que nós estejamos preparados todos os dias, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Isso me leva a estar todos os dias em estado de alerta. Eu vivo todos os dias aguardando a volta de Cristo, e eu não baixo a guarda. Eu estou sempre preparado. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu estou sempre buscando viver em santidade. Eu estou sempre me arrependendo pelos meus pecados, buscando ter um dia após o outro ser melhor, buscando a palavra de Deus. Por isso a Bíblia sempre nos diz, em breve. Em breve. Para que você esteja alerta todos os dias, a cada segundo, a cada instante. Não deixe que as coisas passem e você pensa, não está longe, não está. A Bíblia nos alerta, em breve, pode ser hoje, pode ser amanhã, viva como se ele fosse voltar todos os dias. Mas ele continua dizendo aqui, e ele fala assim, ó, derrubaram as florestas do Líbano. Olha que interessante esse texto aqui, eu gosto muito desse texto porque ele diz assim, derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Vocês estão vendo o pecado dessas pessoas aqui? Interessante, que são pecados contra a criação de Deus, contra as florestas, contra os animais, e a Bíblia está dizendo que Deus vai trazer um terrível castigo sobre eles, porque eles fizeram isso contra a natureza, contra tudo aquilo que Deus criou, e às vezes nós não prestamos atenção nessas questões. Às vezes nós achamos que pecado é somente contra o próximo ou contra Deus, mas é também contra toda a criação. Muitas vezes nós pecamos contra a criação em coisas bobas, como por exemplo, você jogar um lixo no chão. Será que nós temos sentido o temor de Deus ao ponto de pensarmos nisso? De que tudo que nós fazemos, que de algum modo fere o que quer que seja da criação de Deus, é pecado contra Deus, e Deus vai pedir juízo disso, e nós precisamos nos arrepender por isso? Obadias, capítulo 1, versículo 15 diz, olha, mais uma vez, está próximo o dia, mais uma vez, estado de alerta, está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Mais uma vez ele trazendo sobre o estado de alerta, mais uma vez ele dizendo, estejam atentos, porque está próximo. Amós capítulo 8, verso 8 e 9. A terra tremerá por causa das suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra.
mais ameaças do nosso Deus. Amós capítulo 5, versículo 20. Sim, o dia do Senhor será dia de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Isso aqui é interessante, porque tanto Amós, Joel, a gente até vai ver alguns textos, e vários outros, principalmente os profetas menores, falam muito sobre essa questão de dia de escuridão, dia de trevas, dia de dores, de tristezas, de angústias. Quando ele fala aqui sobre a terra se levantar como o Nilo nas enchentes, quando você vai estudar esse texto aqui, ele está falando sobre terremotos, sobre a terra tremer realmente. E o que nós temos visto hoje? Gente, isso acontece, e Deus fala que isso tudo vai acontecer, e está acontecendo, é para que nós olhemos para tudo isso e vejamos que o nosso Deus está cumprindo a sua palavra, e nós precisamos nos voltar para Ele. Amós capítulo 5, versículo 18. Que aflição espera vocês que dizem? Olha isso daqui. Que aflição espera vocês que dizem? Se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que vocês desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Ele está falando isso aqui para quem? Muitas vezes nós até falamos, se Jesus voltasse logo, por que o dia do Senhor não chega logo? E lá em Pedro, quando nós vamos ler as cartas de Pedro, o próprio Pedro fala que nós devemos ansiar, e não é errado nós desejarmos o dia do Senhor. No entanto, o alerta aqui é para pessoas que têm desejado o dia do Senhor, mas não têm estado com a sua vida reta diante do Senhor, e não têm vivido uma vida de arrependimento e santidade. E aí querem o dia do Senhor somente como um alívio para os problemas deste mundo, no entanto, não têm procurado viver do modo como o Senhor exige que nós vivamos. Para essas pessoas, olha o que diz, vocês não fazem ideia do que vocês desejam. Porque esse dia do Senhor que você quer que chegue logo, vai ser um dia terrível, vai ser um dia de trevas e não de luz sobre a vida de vocês. Mas é isso que o Senhor quer? Não. Se nós estamos levando uma vida de arrependimento, se nós estamos levando uma vida cumprindo o propósito de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós podemos sim desejar o dia do Senhor e vai ser um dia de alegria. Mas se nós temos vivido de qualquer modo, se as pessoas que você conhece lá fora estão vivendo de qualquer modo, é terrível desejar o dia do Senhor, porque eles não sabem o que os espera. E por isso cabe a mim e a você levar esses alertas para eles. Por que hoje nós temos medo de falar disso para as pessoas lá fora quando nós pregamos o Evangelho? Pregar o Evangelho não é só falar do amor de Deus, mas é falar dessas ameaças que Deus faz para aqueles que estão no pecado lá fora também. Porque não adianta nada eu falar que Deus é amor para eles, mas eu não dizer para eles que se eles não mudarem de vida e não se arrependerem dos seus pecados, é isso que virá sobre a vida deles. Joel capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em seu santo monte, que todos temam de medo. Tem uma ameaça mais clara do que essa? Motivando a mudança, pois está chegando o dia do Senhor, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. Aqui está falando do quê? Da consumação de todas as coisas, da volta de Cristo. Um dia terrível, onde nunca mais se verá algo parecido. Exatamente como nós vemos no Novo Testamento, o próprio Jesus dizendo que nunca mais vai acontecer algo semelhante, vai ser terrível, e nós vemos os apóstolos e todos eles falando a mesma coisa, um dia terrível, e ele diz, todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Tremam de medo e arrependam-se. Usem esse medo e esse tremor como uma motivação para nos levar ao arrependimento, e não para nos afastar de Deus e fazer com que nós vivamos de qualquer modo. Joel 2, verso 11, diz assim, o Senhor está à frente do seu exército, com um grito ele o comanda, é seu exército poderoso e segue suas ordens, o dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Malaquias 4, 1, assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima, mais uma vez, se aproxima, mais uma vez nos levando a estarmos em estado de alerta, a nos colocarmos em estado de alerta, e arde como uma fornalha, naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Quem são arrogantes e perversos? Arrogante é aquela pessoa que é repreendida, mas ela não aceita a repreensão. Se nós somos repreendidos e não nos arrependemos, nós somos considerados como arrogantes, perversos. É preciso que algo como isso aqui gere nos nossos corações pavor.
para que nós possamos entender que nós não podemos ser arrogantes, nós precisamos nos arrepender. Joel capítulo 2, verso 31 e 32 diz: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, e antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Olha como que esse texto começa. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. No entanto, olha o chamado ao arrependimento claro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todas as vezes que nós lemos na Bíblia, aquele que invocar o meu nome, que invocar o nome do Senhor, é aquele que se arrepender. Aquele que buscar a face de Deus em arrependimento, reconhecendo quem Ele é, se humilhando na presença dEle. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma infinidade de ameaças, uma infinidade de coisas terríveis que vão acontecer nos últimos dias, e nós já estamos vivendo os últimos dias, e nós ainda temos tempo de vermos essas ameaças, e nos voltarmos para Deus, e nos arrependermos, e sermos uns desses aqui, que vamos ser salvos. Que estaremos na presença de Deus, mas não somente nós, pois nós não podemos ser egoístas ao ponto de querermos isso aqui só para mim e só para você. Mas o que nós temos feito? Qual o alerta que nós estamos dando para aqueles que estão lá fora? Olha o que Deus promete para aquelas pessoas que estão no pecado, afundadas no pecado. Olha o que Deus diz, será que isso não arde no nosso coração? Será que nós vamos continuar acomodados no nosso mundinho, vendo que vai ser um dia terrível? Será que os seus parentes que não conhecem a Cristo, você não dói no seu coração, ver que é isso que eles vão sofrer? Eu oro e eu creio que vocês estão em vida de arrependimento, estão corretos, mas e as pessoas que você ama? Será que isso aqui não te assusta? Ao ponto de você dar a sua vida, falar para elas, insistir, orar por elas incessantemente. As pessoas precisam saber disso. Olha o que as espera se elas não se voltarem para Cristo. Se elas não se arrependerem, se nós não nos arrependermos diariamente. Agora olha que interessante isso aqui. Deus usa as forças da natureza para falar conosco. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Nós acabamos de ler ali em Lamentações de Jeremias. Olha que interessante esse texto. Amós capítulo 4, versículo 7 ao 12, diz assim: segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. Chovia sobre um campo enquanto o outro secava. Andavam de uma cidade em busca de água, mas nunca havia o suficiente. Nem assim vocês se voltaram para mim. Ou seja, nem assim vocês se arrependeram. O texto continua, ele diz o Senhor: castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Nem assim vocês se voltaram para mim. Olha o que a Bíblia diz. Deus reteve as chuvas e, mais do que isso, Deus enviou as pragas e a ferrugem para acabar com as lavouras deles. Qual era o propósito de Deus nisso? Olha Deus dizendo: nem assim vocês se voltaram para mim. Por que Deus fez isso com o povo? Para que eles se arrependessem do pecado. Assim diz o Senhor. E ele continua: enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito, mas matei seus jovens na guerra. Gente, Deus está falando na primeira pessoa. Vamos deixar de ter uma visão romântica demais da Bíblia. A gente muitas vezes quer ser melhor do que Deus. Nossa, Deus matou. Não, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, matei. A gente quer ser mais justo, mais santo do que Deus. Deus está dizendo, matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês se arrependeram. Qual o propósito de Deus em permitir a guerra? Que os jovens morressem, que os cavalos morressem, que eles se arrependessem dos seus pecados. Destruir algumas de suas cidades, como destruir Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados tirados do fogo. Nem assim vocês se voltaram para mim. Qual é o propósito de Deus permitir o mal acontecendo aí fora? Qual é o propósito de o próprio Deus agir através do mal aí fora? Que nós nos voltemos para Ele, nos arrependamos dos nossos pecados, que a humanidade se arrependa. Nós não temos o direito de questionar, como nós lemos em Lamentações. Nós não temos o direito, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus não perdeu o controle da história da humanidade, Ele ainda está no controle do leme. Nós não estamos num barco à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. Ageu capítulo 2, versículo 17, diz assim, mais uma vez, enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir.
E, no entanto, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Outro profeta falando da mesma... Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que é agricultor? Levanta a mão, se tiver. Aqui é mais difícil de encontrar, né? No interior, levantaria uns 50, levantaria a mão. Olha o que a Bíblia diz. Se vem praga sobre uma lavoura, ferrugem, o que quer que seja. Não, mas hoje Deus não age assim. Deus é o mesmo. Você quer falar que então hoje Deus não está mais no controle sobre as pragas, sobre os granizos, sobre tudo isso que vem sobre as lavouras? É Deus nos gritando. Gente, quando Deus faz isso, é Deus gritando e bradando para nós: arrependam-se. Naum capítulo 1, versículo 3 ao 6 diz: o Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Ele é lento para se irar, mas ele não é injusto. Esse lento aqui pode ser traduzido como: o Senhor é paciente, o Senhor dá oportunidades, o Senhor é misericordioso, o Senhor é lento para se irar. No entanto, Ele castiga o pecado se, na sua lentidão de por se irar, nós não conseguimos observar essa lentidão e nos arrependermos pelos nossos pecados. Nós não devemos abusar da paciência de Deus. E o texto continua: demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem. E os bosques do Líbano murcham. Em sua presença, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra estremece. Os seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O texto começa dizendo que ele é lento, ele é misericordioso, ele é paciente, mas aqueles que não se voltam para ele, não se arrependem, experimentarão isso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você acordou hoje, é mais uma oportunidade que Deus te dá para colocar sua vida em dia e para correr atrás de outros e alertá-los para que coloquem as suas vidas em dias. Mas essa oportunidade, em algum momento, vai acabar. Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, 9. Esse texto aqui, eu não gosto de falar e não gosto que falem para mim que o sol está quente. E reclamar de sol. Por causa desse texto. Estou falando sério, parece bobeira, mas eu fico grilado quando alguém chega para mim: nossa, não estou aguentando esse sol. Beleza. Eu não vou falar nada para você, não vou te maltratar. Mas, cara, presta atenção no que esse texto de Apocalipse diz. No capítulo 8, capítulo 16, verso 8 e 9. Quando o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas, todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Olha o que esse texto aqui está dizendo. Será que é um erro que nós cometemos? Nós achamos que as pragas do Apocalipse vão acontecer assim, ó. Você acorda num dia de manhã, pá, vem uma praga, vem outra. Cara, o Apocalipse, a maioria da linguagem é figurada, e quando não é figurada, o Apocalipse está acontecendo. Por que, pergunta, deixa eu ver aqui, quem é uma pessoa mais velha aqui? Quem se intitula assim, fala, eu não quero chamar ninguém de mais velho. Pastor, alguns anos atrás, quando o senhor era adolescente, tipo assim, uns 8 anos atrás, estou brincando. Quando o senhor era adolescente, confirma para mim, o sol era tão quente, o calor era tão intenso quanto é hoje? Não era. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 35 anos. E eu me lembro que quando eu era criança, jogava bola, parece que não era tanto quanto é hoje. Quem te garante que isso aqui já não é o cumprimento desse Apocalipse? E por que ao invés... Quem está no controle do sol? Quem é que colocou a Terra exatamente na distância necessária para que nós pudéssemos viver aqui, pudéssemos ter vida aqui nessa Terra? Se nós estivéssemos alguns metros, alguns quilômetros um pouco mais próximo do Sol, seria impossível ter vida nesse planeta, porque nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos a alguns metros ou quilômetros mais distante do Sol, não haveria vida aqui, porque tudo seria gelo. Deus está no controle da distância exata, Ele nos colocou, o planeta Terra, na distância exata do Sol. E se o Sol está mais quente hoje, por que nós, que sabemos que Ele está no controle desse Sol, por que nós ficamos aí murmurando, não aguento esse Sol, aí chove, eu não aguento a chuva? Deus está no controle dessa chuva que teve hoje. Deus está no controle do Sol que está ardendo nas nossas peles, ao ponto de nos queimar.
Porque se você entrar na internet, você vai ver de alguns desavisados e desavisadas que foram tomar sol aí e tiveram queimaduras de 3º grau, só por tomar sol para ficar um pouquinho bronzeado. O pastor Tiago é bombeiro, ele já deve ter atendido algum caso desse jeito. Você quer falar que não está se cumprindo isso aqui? Ao ponto, fica no sol, está se queimando. Agora, o que você tem que fazer? O que a Bíblia diz? Ao invés de se arrependerem, o que fizeram? Ficaram blasfemando contra o nome de Deus e falando mal dessas pragas. Ao invés de quê? De se arrependerem e darem glórias a Deus. O sol está quente, arrependamos, vejamos isso como um sinal do fim dos tempos e nos arrependamos dos nossos pecados e estejamos dando glória a Deus, porque é Ele que está no controle do sol. É Ele que está no controle da chuva. Não cabe a mim, a você reclamar, murmurar, dizer que Ele não está dando conta. Quando eu murmuro, eu reclamo, nossa, o sol está quente, quanto que vai chover, meu Deus? Não vai chover. Eu estou dizendo, Deus está sendo... Sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor tem sido incompetente. O Senhor não sabe nem quando tem que mandar chuva? Será que o Senhor não sabe regular a temperatura do sol aí? É isso que eu estou dizendo para Deus. Quando a Bíblia me alerta de maneira clara a não agir desse modo, nós temos que olhar para esse tipo de coisa, gente, e ver nisso como um brado, um grito de Deus dizendo, arrependam-se, olhem para a minha palavra, está se cumprindo, arrependam-se e glorifiquem o meu nome, arrependam-se, parem de reclamar. Pare de reclamar dos problemas, das doenças, as pragas, tudo isso que vem sobre as nossas vidas é Deus gritando para nós, arrependam-se. Eu não estou dizendo que, porque se você está doente, é porque você está em pecado. Todos nós somos pecadores. No entanto, eu tenho que aproveitar essas oportunidades para ver o brado de Deus sobre as nossas vidas. Por que vocês acham que tem tanta injustiça aí fora? Gente, olha o nosso STF. É vergonhoso. Vai ler Abacuque, capítulo 1 lá. Abacuque, capítulo 1, parece que está descrevendo o nosso país hoje. O que nós vamos fazer? Só ficar falando mal? Não, vamos nos arrepender, porque Deus está no controle disso também. Deus, Ele domina o coração do rei. Foi Deus que endureceu o coração de Nabucodonosor, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Está lá na Bíblia, Ele endureceu. Aí eu vou reclamar? Não. Eu vou glorificar a Deus, porque eu sei que Ele está no controle da história. E eu vou me arrepender pelos meus pecados. Sofonias capítulo 3, versículo 8, ele traz instruções claras de paciência. Olha o que ele diz. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Abacuque capítulo 2, verso 3 diz, esta é uma visão do futuro, descreve o fim, quer mais clareza do que isso? E tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Isso aqui está muito ligado ao que Pedro fala quando as pessoas viriam dizendo, mas está demorando o dia da volta do Senhor, desde que os pais morreram até hoje fala que Ele vai voltar e Ele não volta. Olha o que a Bíblia diz, sejam pacientes. Quando a Bíblia me alerta e fala assim, seja paciente, sabe o que a Bíblia está dizendo? Não desanime, não desista, não se entregue, esteja firme. Persevere, o reino dos céus é tomado por aqueles que perseveram. Quando você começa a achar que está demorando demais, você relaxa. Mas se você entende que você tem que ter paciência, porque está breve, é próximo, quando você entende que tudo que está acontecendo aí fora, gente, infelizmente, nós em Goiânia fomos palco de uma situação terrível que aconteceu na escola aqui. Isso é Deus bradando, é Deus gritando, é cumprimento. Quando diz lá em Timóteo que no fim dos tempos os homens se tornariam arrogantes, presunçosos, sem afeto. Isso não é motivo de murmurarmos e de questionarmos a Deus. Eu não tenho e você não tem o direito de levar o dedo na cara de Deus e dizer por que isso está acontecendo, Deus. Porque até isso é um ato de amor de Deus para conosco, para que nós nos voltemos para Ele e nos arrependamos dos nossos pecados. Sofonias capítulo 2, versículo 2, olha isso daqui. Ele diz assim, reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como a palha levada pelo vento. Se você não conseguiu prestar atenção em nada do que eu falei aqui, presta atenção só nesse versículo aqui, por favor. Reúna-se antes que comece o julgamento, e antes que o tempo passe como a palha levada pelo vento.
Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja do dia da sua ira. Olha o que ele diz, gente. Tomem uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor. Não é amanhã. Não é quando você chegar na sua casa e for ter seu momento de oração antes de dormir. É agora. Porque você não sabe o que vai acontecer com você quando você passar por aquelas portas. É agora que o Senhor está te alertando. É agora que vocês estão ouvindo essa palavra aqui. Arrependam-se agora. Você pode conversar com alguém que você sabe que está caminhando a passos largos para o inferno. É hoje. Ligue para ela. Vai até a casa dela. Você não sabe. Você não conhece o amanhã. A Bíblia nos alerta. Gente, a Bíblia não trabalha com arrependimento no que diz respeito a nós deixarmos para amanhã. Mas a Bíblia trabalha com arrependimento sempre no agora. Como na parábola do rico insensato que acumula e acumula. Ai, vou aproveitar. Fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. Você não sabe se é essa noite que já pediram a sua alma. Talvez a minha tenha sido pedido. Não sei, talvez eu nem chegue na minha casa. Amós capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Lembra do texto que nós lemos lá atrás, se eu não me engano, foi lá em Sofonias, que fala que o Senhor é lento para se irar? Outro profeta falando a mesma coisa, Joel, ele fala aqui, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O nosso Deus é um Deus de amor. Está vendo que ele faz todas essas ameaças, e é o princípio de Deus, mas a Bíblia mesmo nos mostra que ele é cheio de amor, misericordioso, lento para se irar. Quando ele faz isso, no coração de Deus, o desejo dele é que nós olhemos para a sua palavra, para que nós olhemos tudo que está acontecendo aí fora, e nos arrependamos e busquemos outros ao arrependimento. Só uma observação nesse texto, ele diz assim, voltem-se para mim de todo o coração e venham a mim com jejum, choro e lamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Vendo a sociedade como ela está hoje, olhando para as nossas vidas diante de Deus como ela está hoje, uma vida rasa de oração às vezes, uma vida rasa de leitura bíblica, de busca por Deus, vocês acham que nós devemos nos chegar diante de Deus hoje? É com muitas festas, celebrações, ou é com essa sugestão aqui de jejum, choro e lamento? Deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, diante do que nós temos visto hoje acontecendo na igreja contemporânea, nós não precisamos mais de tanta festa quanto tem havido. Nós precisamos muito mais de jejum, choro e lamento do que tanta celebração, tanto congresso, tanta festa, tanto oba-oba, tanto pula-pula, tanta coisa, tanta, e pouco jejum, choro e lamento. Nós precisamos jejuar, nós precisamos chorar na presença de Deus em arrependimento e nos lamentarmos diante dEle, quando na verdade, na maioria das vezes, nós estamos aí sendo entretidos apenas. Quando a Bíblia nos instrui a isso. Nós temos que estar atentos. Olha o que a palavra... Gente, tem problema em nós festejarmos, nos alegrarmos? Recentemente eu preguei aqui, esqueci o texto já, mas eu preguei aqui recentemente até mostrando... sobre a questão, eu acho que foi em Filipenses, onde o apóstolo Paulo até fala que, não, foi em Filipenses não, foi um texto do Antigo Testamento, agora não me lembro não, onde ele até fala, onde o profeta fala, deixa eu ver, qual que foi, gente? Neemias, foi em Neemias, onde o profeta, onde lá em Neemias eles falam Zorobabel, Neemias e Esdras chegam para o povo e falam assim, agora não é hora de vocês chorarem não, porque o Senhor está na presença de vocês. No entanto, existem momentos de choro, arrependimento, onde a gente não tem visto, a gente tem visto muita celebração, muita festa, mas não tem havido arrependimento, jejum, choro. Os nossos pecados são terríveis demais para nós nos alegrarmos diante deles, como se nada estivesse acontecendo.
Nós ofendemos demais a Deus para que nós possamos só chegar diante dele com um grande sorriso no rosto e não haver choro, não haver lamento pelos nossos pecados. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi? Busque na memória aí. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Foram os seus pecados que cravaram Jesus na cruz. Foram os meus. Nós não temos chorado mais pelos nossos pecados. Nós choramos por um monte de outras coisas, por amores perdidos, por não sei o quê, mas não choramos mais pelos nossos pecados. Isso não prova que nós nos arrependemos então? No verso 13, ele termina dizendo assim, do Joel 12, 13, ele diz assim: voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e a não castigar. Gente, o que está dizendo isso aqui? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. A Bíblia diz que Deus não está sempre pronto para nos castigar. Deus não é aquele pai que está sempre com a vara na mão, só esperando o momento para te descer a taca. Deus, Ele não está pronto para trazer esses juízos sobre nós. A Bíblia diz que Ele está sempre pronto para voltar atrás e não nos castigar. Deus, a predisposição do coração de Deus é de nos perdoar. Por isso que eu falei para vocês, e estou mostrando esses textos, porque tudo isso que está dizendo aqui, todas essas ameaças, todas essas coisas vão se cumprir, mas não é isso que Deus quer, porque a predisposição do coração de Deus é que hoje, vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem, possam entender isso, porque Deus não quer. A predisposição do coração de Deus não é trazer juízo sobre você, mas é te perdoar, voltar atrás e não te castigar. A predisposição do coração de Deus é perdoar aqueles que estão lá fora, mas Ele precisa, eu preciso, você precisa, Deus quer que nós levemos a mensagem para eles. É muito bom você saber que Deus traz ameaças terríveis, que juízos terríveis virão, que o dia do Senhor será um dia terrível. Mas é maravilhoso saber que a predisposição do coração de Deus é sempre olhar para nós com um olhar amoroso, dizendo: arrependam-se. Eu estou disposto a voltar atrás e não trazer isso sobre vocês. Eu estou disposto. Pecados terríveis a nação de Israel praticou contra o Senhor, e sempre a disposição do coração de Deus, sempre de trazer sobre eles bênção e não maldição. Mas eles tinham um coração duro. Olha o que diz em Hebreus. Hoje, gente, não seja isso. Olha aqui. Não permita que você deixe esse versículo, esse texto se cumprir no seu coração hoje. Aqui está fazendo uma referência a Êxodo. Não, a Salmos, aqui está fazendo uma referência a Salmos. Eu não sei exatamente a referência aqui de Salmos, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu vou ler o texto aqui, que está em Hebreus, que ele está fazendo uma referência a Salmos, ele está fazendo uma repetição. Ele diz assim, ó, é Salmos 95, é no Salmo 95, olha o que ele diz. E por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha o que diz, hoje. Está vendo que é sempre hoje, agora. Eu acabei de ler um texto aqui anterior que fala aqui, ó. Tome uma providência agora. Agora que diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Eu não sei qual que é a situação sua hoje, eu não sei como você está com Deus hoje, mas não endureça o seu coração hoje. Me desculpe, se talvez eu não tenho muito tato e eu não sou muito carinhoso às vezes para falar. Mas Deus é muito mais amoroso do que eu para falar. Olha o que Ele diz. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Lento para se irar. Cheio de amor, está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas não endureça o seu coração hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, para nós encerrarmos, diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Algumas lições. Quando você ou outros questionarem por que tem acontecido desastres, doenças, guerras, injustiças, diga para as pessoas o seguinte: você sabe por que isso está acontecendo?
Isso é um brado de Deus dizendo para a humanidade: arrependam-se. Estou te dando uma resposta para quando as pessoas te perguntarem isso. Quando as pessoas te perguntarem: por que acontece isso tudo? Deus não é amor? Diga para elas: isso é um brado de Deus gritando para nós amorosamente: arrependam-se. Segundo, vocês acham que as coisas hoje andam difíceis, violentas, desastres naturais terríveis, doenças, calor, tanta coisa? Não questionem a Deus por isso. Entendam que Ele está no controle de tudo. E glorifiquem o nome dEle para que você não se enquadre no que diz lá em Apocalipse. E ao invés de se arrependerem, glorificarem o nome de Deus, blasfemavam contra o nome de Deus. Nós não somos ímpios. Nós somos cristãos e amamos a Cristo, conhecemos essa palavra. Nós não podemos incorrer nesse erro. Isso é inadmissível diante de Deus. Para nós que conhecemos, é inadmissível. E se você não conhecia, hoje você conhece. Vamos colocar de pé? Pode vir, pastor. Eu vou orar. É você que vai. Eu vou orar e isso já pode ficar a posto aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos. Todos, por favor. Feche os seus olhos, de verdade. Não fique com ele aberto, não olhe para o lado. Não fique procurando, a não ser quem esteja trabalhando, quem vai tocar, quem está a serviço. Não olhe para o lado, feche os seus olhos. Faça uma análise da sua vida. Do que você precisa se arrepender? Como você tem se portado, ou como você se portou diante de tudo isso que nós temos visto aí fora? Você tem sido alguém que tem murmurado, que tem reclamado, que tem se esquecido que Deus está no controle de tudo isso? Quantas vezes você reclamou do sol estar quente demais, ou da chuva que muitas vezes não chega ou não passa? Parece coisa pequena, boba, não é? Mas não é. Todos com os olhos fechados. Eu não sou muito disso, de fazer apelo assim, mas se existe entre nós aqui alguém que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ou que precisa se acertar com Deus e gostaria de receber uma oração, eu gostaria que no seu lugar você levantasse a sua mão. Se você nunca professou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você tem levado uma vida distante do Senhor, apesar de achar que o conhece, eu queria que você levantasse a sua mão para nós orarmos por você. Nós temos pastores aqui, eles podem ir até você. Mas não perca a oportunidade. Hoje. Todos com os olhos fechados, por favor. As pessoas que levantaram a mão, por favor, venham aqui à frente e vai ali próximo onde os pastores estão. Pode ir ali do lado, ali, ó. Ninguém está olhando. E não se preocupe se tiver alguém olhando. Se preocupe com Deus te olhando. Você que levantou a sua mão, vá ali. Ou se algum pastor te... Dá uma observada aí, pastores. Vocês verem as pessoas. Levante a mão mais alto, para que os pastores te identifiquem e vá até você. Não precisa vir, não. Não quero te constranger. Algum pastor... vai até você e vai orar com você. Vocês que estão em Cristo, que já conhecem a Cristo, estão aqui há muito tempo, frequentam a igreja, coloquem suas vidas diante do Senhor agora, no tempo que se chama agora, no hoje. Não endureçam seus corações. Como que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração, de jejum? Como que está a sua vida com Deus? Você tem sido fiel ao Senhor nos seus negócios, na sua casa, em tudo que você faz? Se você não tem sido, não se desespere, porque hoje o Senhor tem sido lento e misericordioso e está te dando mais uma oportunidade de se arrepender, para que todas essas ameaças não se cumpram em sua vida, mas para que um dia o Senhor Jesus venha e diga: entre para o gozo do meu reino, do meu Pai, entre comigo, venha. Hoje é um dia que Jesus te diz isso. Hoje é um dia que o Senhor te dá essa oportunidade. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Não deixe que essa oportunidade passe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Aproveite a oportunidade hoje. Arrependam-se. A mensagem de Cristo era: arrependam-se. João Batista só pregou: arrependam-se.
O Antigo Testamento, os profetas só pregavam arrependam-se. O Senhor quer que nós nos arrependamos. Todos nós temos o que nos arrepender. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está neste lugar. E eu não digo isso somente na sua presença onipresente. Eu sei que o Senhor está aqui com a tua Shekinah, a tua presença real. O Senhor está aqui habitando em nós, o Senhor está no nosso meio, nós podemos sentir a tua presença. E eu peço a Ti que o Senhor incomode os nossos corações e faça como o Senhor fez com o salmista, sonda os nossos corações, as nossas mentes, traga à tona, Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Deus, confessar diante do Senhor, para que nos arrependamos e estejamos prontos, preparados, para que o dia do juízo final não seja um terrível dia do Senhor para nós, mas seja o dia mais feliz das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus. Peça perdão ao Senhor e não duvide que Ele está te perdoando. Não duvide. É necessário que aqueles que chegam até o Senhor creiam que Ele existe. Creia que Ele está aqui e arrependa-se. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nos alerta. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E nós não blasfemamos contra Ti, mas nós Te damos glória por tudo. Nós Te damos glória, Deus, pelos desastres naturais. Nós Te damos glória, Deus, pelas mortes, pelas destruições, por tudo isso, pois sabemos que tudo isso converte para a Tua glória, e tudo isso é o Senhor bradando para a humanidade, arrependam-se. Tudo isso é um ato amoroso de misericórdia do Senhor para conosco. Nós nos compadecemos dos que sofrem, Senhor. Nós nos entristecemos sim, mas nós sabemos que isso é um ato de justiça e misericórdia do Senhor sobre nós. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.